Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Lectio Divina, que hoje tem como tema fazer do coração um templo, fazer da vida um caminho. Nosso objetivo é oferecer um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia lida na tradição viva da Igreja pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. Vinde, Espírito Santo, habitai em nós e fazei da nossa vida lugar de encontro, cura e salvação. Que a vossa unção nos torne templos vivos da glória de Deus e instrumentos da vossa misericórdia no caminho dos homens. Nessa Lectio Divina, o primeiro momento é para conhecermos a vontade de Deus, a Lectio, a palavra acolhida na verdade da história. A primeira leitura é em 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. Destaco, texto bíblico, uma nuvem encheu o templo do Senhor. A glória do Senhor tinha enchido o templo. O Salmo 131 nos diz: Subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso. E o Evangelho é segundo Marcos, capítulo 6, eu destaco o verso 56, que diz: Todos quantos o tocavam ficavam curados. A liturgia de hoje nos coloca diante de dois movimentos complementares da presença de Deus. Em 1 Reis 8, o Senhor se manifesta na nuvem da glória que enche o templo. Em Marcos 6, ele se deixa tocar no caminho, curando os corpos feridos. A palavra-chave que o Espírito gravou na tradição é a Shekinah, a habitação gloriosa, a presença que enche o espaço e transborda para o coração. No Templo de Jerusalém, a Arca da Aliança é introduzida no Santo dos Santos. Quando os sacerdotes se retiram, uma nuvem densa enche o espaço sagrado, impedindo-os de continuar o culto. Não é ausência, mas excesso de presença. A kabod, a glória do Senhor. Ela torna impossível qualquer ação humana. Como observa Santo Agostinho, Deus não se deixa conter pelo espaço, mas se manifesta nele para educar o coração humano. O Salmo, ele ecoa esse mistério. Subi, Senhor, para o lugar do vosso repouso. Não porque Deus precise de descanso, mas porque o homem precisa aprender onde e como acolher Deus. No Evangelho, essa mesma glória se desloca. Já não está circunscrita ao Santo dos Santos, mas percorre aldeias, cidades e campos. Jesus não habita apenas um templo, ele é o templo vivo. Os doentes são colocados nas praças e basta tocar a orla de sua veste para que a vida seja restaurada. Chegamos ao tempo da meditatio, a palavra interiorizada. Vamos meditar a partir de 1 Reis 8, onde a glória que enche e esconde, no texto ele descreve a dedicação do Templo de Salomão. Culminância do projeto iniciado por Davi. A nuvem que enche o santuário é a mesma Shekinah do Êxodo, presença que guiou Israel no deserto, que cobriu o Monte Sinai,
que habitou entre os querubins da arca. Santo Agostinho, no Enarratio in Psalmum, ele comenta: o Senhor subiu para o seu repouso. Mas onde? No céu? Ele já estava lá. Na terra, ele a criou. No templo, ele o encheu. Subiu, pois, para o coração do homem fiel, onde verdadeiramente descansa. A reflexão patrística desenvolve a antítese templo-corpo. Se o templo de pedra é figura, o corpo de Cristo é verdade, conforme João 2:21. E o corpo de Cristo, místico, somos nós, conforme 1 Coríntios 12:27. O Santo dos Santos migra do cubo dourado para o coração batizado. Em Salmos, o 131, a arca que sobe para descer. Orígenes, na homilia 9 sobre o livro dos Números, desenvolve a tipologia da arca. Ele diz: a arca do Senhor, onde repousam as tábuas da aliança, é figura de Cristo, em quem habitam todos os tesouros da sabedoria. Mas Cristo não deseja repousar só no céu, desce para habitar em vós, para que vós subais nele. A subida do salmo é, portanto, preparação para a descida. Deus sobe ao templo para que dali sua glória se estenda a todos os corações. O repouso, menuá, no hebraico, não é inércia, mas plenitude fecunda, como o sábado, que é descanso para ação renovada. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, dos versos 53 e 56, nós percebemos o templo que anda. O texto bíblico apresenta a inversão total da lógica do templo. Em Genezaré, Jesus não espera que os doentes venham ao santuário. Ele vai ao encontro deles. A barra da veste no grego kraspedon, que todos desejam tocar, é fragmento da Shekinah, a presença que santifica o contato. A multidão reconhece Jesus, discernimento que os fariseus não têm. Este reconhecimento, em grego epiginosko, não é mero conhecimento intelectual, mas identificação salvífica. Saber que nele está a presença curadora. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, comenta os milagres de cura. Ele diz: Cristo curava para manifestar seu poder divino, mas também para significar a cura espiritual que opera em almas. O toque na veste é fé que se aproxima, ainda que imperfeita. A cura é graça que justifica. A dinâmica do texto é missionária. Os doentes não se deslocam sozinhos, são trazidos. E os que tocam são curados. No grego, exotessan, salvos no sentido pleno. A presença de Jesus recapitula o Templo de Salomão. Onde ele está, ali está a glória. A patrística vê no Templo de Salomão uma figura de realidades mais profundas. Orígenes e Gregório de Nissa afirmam que o verdadeiro santuário é o coração purificado, onde Deus deseja fazer morada. A nuvem que impede os sacerdotes de agir revela uma verdade decisiva. Diante da glória de Deus, o homem não domina, mas adora, não controla, mas se rende. São Bernardo aprofunda essa intuição ao afirmar que Deus não entra num coração ruidoso e disperso, mas num coração recolhido. O verdadeiro templo não é o que se ergue com pedras, mas o que se constrói pela humildade, pela escuta e pelo amor. Quando Deus habita, Ele mesmo se torna o princípio da ação. Quando o homem quer agir sem Deus, o culto se esvazia. Garrigou Lagrange, na linha tomista, recorda
que a presença de Deus no justo é mais íntima do que qualquer presença material. Pela graça santificante, Deus habita na alma como num templo vivo. Por isso, o culto exterior só é autêntico quando se corresponde a uma vida interior ordenada. No Evangelho, essa habitação se torna dinâmica. Deus não apenas mora, Ele passa. Cristo não espera que os doentes cheguem ao templo, Ele se deixa encontrar no caminho. Como observa Raniero Cantalamessa, o toque na orla da veste expressa uma fé humilde, despojada de palavras, que confia mais na presença do que no próprio mérito. Há aqui uma síntese admirável. O Deus que enche o templo com sua glória é o mesmo que se deixa tocar na fraqueza humana. O Santo dos Santos torna-se próximo. A transcendência se revela como misericórdia. Nós vemos aqui a economia da presença. São 3 momentos que formam uma trajetória crescente. A presença concentra-se, que é o templo. Ela irradia, que é a arca. Personaliza-se em Jesus. E na Páscoa, interioriza-se. Como vemos em 2 Coríntios 6,16, que diz: vós sois templo do Deus vivo. Aqui já temos uma aplicação importante. Muitos cristãos são templos não iluminados. A glória está lá, pelo batismo, mas não enche, não impede nossas funções, não interrompe nossos projetos. A contemplação é permanecer no Santo dos Santos, até que a nuvem nos obrigue a sair de nós mesmos. Cantalamessa, que foi pregador da Casa Pontifícia, ele ensina: o perigo da religiosidade é confundir o templo com a presença. Podemos ter igrejas cheias e corações vazios, liturgias perfeitas e adoração ausente. O critério é simples: onde a presença cura, onde a cura, a presença. Bem, nossa primeira reação diante da leitura e meditação sempre será a oração. A palavra feita súplica, oratio. O que o texto me leva a dizer a Deus? Vamos orar? Senhor, que enchestes o templo com a vossa glória e enchestes os caminhos com a vossa compaixão, ensinai-nos a preparar em nós um espaço onde possais habitar. Purificai nosso coração para que ele seja templo e fortalecei nossos passos para que sejamos ponte, levando os cansados, os feridos e os esquecidos até a vossa presença que cura. Dai-nos a humildade de reconhecer nossa própria doença e a confiança de estender a mão para tocar-vos, certos de que em vós habita a plenitude da vida. Amém. De posse dessa graça que recebemos pela oração, busquemos a iluminação do Espírito Santo. É o tempo de contemplar, a contemplatio, o que Deus me convida a viver. Silencia. Permanece diante do mistério. Contempla a nuvem que enche o templo e o Cristo que atravessa as praças. O mesmo Deus, oculto na glória, exposto no amor. Deixa que Ele habite em ti e passe através de ti. Chegamos na Actio, ao momento de prepararmos-nos para a ação, a palavra vivida, a missão que brota do encontro para a comunidade, a vida transformada.
Hoje sou chamado a viver como templo habitado e caminho aberto. Cultivar o recolhimento interior onde Deus pode permanecer e, ao mesmo tempo, tornar-me presença que conduz os outros até Cristo. Onde a glória habita, a misericórdia se move. Onde Deus mora, Ele também envia. Então, o que podemos tirar como síntese desta reflexão? Deus não precisa de minha casa, mas deseja meu coração. Não precisa de seu templo, mas precisa de sua presença. E quando sua glória me encher demais para continuar funcionando, então serei templo verdadeiro, não de pedra, mas de carne que cura. Para concluirmos a Lectio Divina, proponho esta pergunta para o dia, em tom contemplativo e existencial. Tenho permitido que meu coração seja, de fato, o templo onde Deus habita e meus passos, o caminho por onde Ele passa para alcançar os outros? Deus abençoe você.